Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, Ramacheia, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ramanai. Vou só explicar esse versículo aqui, segundo Deus passa meu coração. Oricalamanai. Quando eu entendo que eu sei pedir algo para Deus, eu sou o mais frágil dos homens e o mais errado de todos. Às vezes você imagina que sabe pedir e você pede, Aramachai. E Tiago vai dizer que nós pedimos, mas não recebemos, porque nós pedimos mal, Ramacheia. E Paulo ele vai confrontar essa palavra, vai dizer assim, ó, não adianta, porque a gente não sabe pedir como convém, Ramacheia. É preciso que haja um intercessor entre nós e o nosso Deus. Por isso que a palavra vai dizer aqui muito claro, Ramacheia, mas o mesmo Espírito ele intercede por nós, e ainda mais com gemidos inexprimíveis. Porque aí você vai ver a condição de você clamando aqui, mas você está tão desesperado para receber aquele algo, aquela cura que seja, ou aquela provisão, que você não tem a palavra correta. Você não consegue remandar a Xandarabacai a estar ali firmado para saber. Você não tem, a tua tristeza não te deixa pensar como o Espírito Santo quer que você pense. Você não consegue agir na tribulação se não tiver a mão de Deus operando, o Espírito Santo ouvindo as tuas petições e levando ao Pai, Rebadarachandarábia. Por quê? Porque Ele vai fazer justamente uma interpretação das tuas lágrimas, e Ele vai chegar lá com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicáveis. Por mais que você chore na presença de Deus, por mais que você se ajoelhe, se você não tiver o aval de Deus, o Espírito Santo não subir com aquela tua oração, você vai orar dia, noite, você vai passar anos e anos, e você não vai conseguir, a Ramacheia, chegar ao coração de Deus, porque sem o Espírito Santo não tem como. A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Então é preciso que eu, pecador, reconheça que sou pecador, e que eu precise das palavras do Espírito Santo, para que ele venha fazer uma interpretação e chegue para Deus e fala: ó, é assim que ele quer, é assim que ele precisa, porque a situação, Deus sabe tudo, mas a situação dele está nessa, e ele não consegue, como ser humano comum, a Lamaché, na sua carne, buscar algo de Deus que é Espírito. Não tem como. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: olha, filha, esquece esse negócio de corpo estar adorando, de carne adorar. Carne não adora, Ramacheia. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Nosso corpo é apenas a Lamachandarabacai, movido para praticar, para fazer, porque Deus precisa de um corpo para andar, para louvar, para adorar, Ramachandarabacai, para levantar a mão, para dar glória, para você se movimentar. Mas não é esse corpo que vai agradar a Deus, a Ramacheia. É o Espírito que habita em nós, que vai fazer com que o nosso espírito, o espírito de homem, a Lamachandarabacai, consiga fazer uma junção com o Espírito Santo. Aí os dois se completam. Aí sobe para Deus, e Deus, a Lamantori Cantaramacheia, ele vai agora atentar para a tua petição, porque vai chegar com perfeição, o Ramantori Cantaramachandarabacai. E por que Deus está dizendo isso nessa noite? Porque eu vim falando aqui muito no culto acerca de intercessão, e eu estava na tarde, Ramachandarabacai, eu estava ali à tarde e eu li esse versículo, e Deus disse: filho, fala para a minha igreja os benefícios
da intercessão. Olha que interessante. Há muito benefício para aquele que intercede. São benefícios que você vai entender nessa mensagem. Eu vou trazer aqui só 2 na Bíblia para não ficar extensa, porque são muitos tipos. Mas um dos benefícios que a palavra de Deus nos dá direito de falar, e que você já viveu em alguma área da tua vida, você já viveu, é justamente o benefício, querido, escuta só, do livramento. Escuta só. Esse benefício só tem quem intercede. Ramacheia. Você vê que a história vai dizer aqui em Atos 12, não vamos nem abrir, Atos 12, vai dizer no versículo 1 aqui, que Tiago, ele foi morto por Herodes. O rei Herodes, ele mata Tiago, e viu que os judeus, que eram inimigos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, porque Jesus já havia morrido, já tinha subido aos céus, então os discípulos continuam a obra. Então ele, Herodes, com muita ira, a Ramacheia, ele olha agora e fala assim: puxa vida, os judeus que são inimigos deles mesmos, ou seja, eles gostaram da ideia de que eu matei Tiago, irmão de João, discípulo também de Jesus. Aí ele faz o quê? Ele manda pegar logo o cabeça, que era Pedro, a liderança da igreja da época. Ele manda buscar Pedro e traz Pedro para a prisão, e fala assim: já que eles gostaram, vai ter mais uma festa para fazer, mais uma morte para ser celebrada. Aí, escuta só, o benefício da intercessão entra em ação. A Bíblia fala que a igreja estava em contínua oração. Ou seja, Senhor, solta Pedro. Senhor, já mataram Tiago. Senhor, nós precisamos do nosso líder. Pai, solta ele, faz algo em prol da vida de Pedro. Recalar, mandar a cheia. E Pedro estava despreocupado, dormindo. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, quando o anjo vem e vai, aí levanta Pedro e fala: ei, vamos embora. Mas como está tudo fechado? Não tem como? Vamos comigo. E os portões foram abrindo, a Ramacheia. E quando passa pelo último portão, o anjo diz assim: vai e conta aos demais o que aconteceu. Benefício de você, a Ramacheia, ver o livramento, a Ramacheia. A Bíblia fala também lá no livro de Esté, no capítulo 4 também, queridos, que Mardoqueu, ele vê a Lamachandarabacai, a lei que o rei Assuero tinha decretado, uma lei que a qual faria com que todo judeu fosse morto naquele dia determinado. Oricantaramachai. Aí sabe o que acontece, queridos? Glória a Deus. Continuar. Pronto, irmãos. Aleluia. São os aplicativos, né? Que vai dando. Aleluia. A Bíblia, hein? É a Bíblia. Aleluia. Então, queridos, o que acontece? Mardoqueu, quando ele sabe que havia feito a Ramacheia, o rei decretou, então ele rasga a Ramacheia, as suas vestes, aí ele joga pó e cinza, porque era uma forma de ele estar ali, sabe, totalmente numa condição de derrotado e chamar a atenção de alguma forma. Então ele fazia isso, era costume da época. Aí Esté sabe do que está acontecendo, que ele está à porta do palácio, mas lá, sabe, arrebentado, vou morrer, o povo vai morrer. Ele não estava apenas preocupado com a vida dele, mas com o povo em si. Então Esté fala assim: mas por que está dessa forma? É por causa da lei que o rei assinou, que os judeus serão mortos num dia tal. E ela diz assim: olha, a Ramacheia, mais uma vez, queridos, o benefício do livramento vai entrar em ação. A Ramacheia, ela vai dizer assim: vai lá, a Ramacheia. E ele responde: olha, diga a Esté que quem sabe não foi para isso que Deus colocou ela como rainha, não foi para essa ocasião. Aí ela fala bem assim: manda dizer para Mardoqueu, ele vai jejuar, interceder, a Ramacheia,
todo o povo de Israel vai entrar numa intercessão, num jejum, pela minha vida, porque todos sabem que quando eu entrar na presença do rei, se ele não levantar o cetro de ouro, eu vou morrer. Ramacheia. Então, para isso eu preciso que haja uma intercessão para livramento, o Ramacheia, porque o recado dele era o seguinte: Mardoqueu disse: olha, Esther, tu vai escapar, porque tu é rainha, mas o teu povo, todos os teus irmãos, inclusive eu, nós pereceremos. Talvez Mardoqueu escapasse, porque já estava ali, o rei já estava ajudando ele, já havia a morte de Amã pelo que tinha feito, a Ramachandarabacai, mas Esther com certeza estaria ali, porque ninguém ia matar a rainha, ela foi escolhida, não tem como, então ela não perderia sua vaga. A Ramachoriande Cantaramanai. Então ele diz: olha, quem sabe não foi para isso que tu está aí agora. Aí ela fala: mas tem a questão, se eu entrar e o rei não levantar o cetro de ouro, eu vou morrer, e para isso eu vou arriscar, por amor de vós, mas intercedam pela minha vida, porque eu e minhas servas, nós também faremos o mesmo. Nós estaremos para a glória de Deus nessa mesma comunhão, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que através daquele jejum, da intercessão, houve livramento na vida da rainha Esther, a Ramachandarabacai, trazendo ali uma nova oportunidade, porque ali o que vai acontecer? Ela vai chegar para o rei e não tem como revogar aquela lei, mas ela vai falar assim: olha, meu rei, se for de agrado, ela sempre trazia essa questão aí, ao meu rei, pode-se fazer uma lei, não para revogar aquela que não pode, que todo judeu ele vai poder se defender, defender sua própria vida. Então, quando vierem as nações para justamente fazer ali, tentar matar o judeu, ele pode se defender para ganhar sua vida de volta. É o que acontece. Deus dá poder, dá autoridade, e aquele povo, irmão, nenhum morreu. Os outros que vinham matar, eles matavam. A Ramacheia. O rei criou uma lei e disse: todo judeu vai ter o direito de se defender pela sua vida. Então aquele que morrer, morreu, porque a lei não pode ser revogada. Começa também, ele pegou e colocou o anel dele, deu para Mardoqueu e falou assim: pode distribuir em todas as nações, que ele dominava tudo naquele tempo. Então as nações souberam. Aí o que acontece? Mardoqueu, querido, nesse momento já estava como segundo rei, como José do Egito, um tipo de José. Aí as pessoas das nações, elas tremiam diante de Mardoqueu. Olha que coisa interessante. Não, mas ele é o segundo, praticamente o segundo ali do rei Assuero. Se nós formos matar esse povo aí, nós vamos perecer. Temeram também, mas foram por quê? Porque a lei dizia que tinha que matar judeu. A Ramacheia. Ori Cantaramacheia. Aconteceu um caso desse no tempo de Hitler, não é? Hitler fez o povo odiar os judeus. Então quem viu um judeu, né, tentava matar, tentava sugar. Mataram quantos milhões de judeus naquele tempo, né? Foi um tempo agora em 44, 45, na guerra da Alemanha lá, quantos judeus morreram? As pessoas odiavam os judeus, o Ramachandarabacai. Mas naquele tempo seria pior, porque a nação seria exterminada. Onde tivesse um judeu, só ia escapar Esther, irmãos, e talvez Mardoqueu, porque estava do lado do rei, mas como é judeu, não tinha jeito. Uricantaramanai. Então, olha como que é importante, irmãos, nós intercedermos. Aí eu volto para nós. Aqui eu contei de Bíblia, de história, a Ramacheia. Mas na nossa vida acontece a mesma coisa. Nossos filhos não morreram nas drogas, ou nas baladinhas, ou na perdição, porque a tua intercessão livrou ele, Ramacheia.
Oricanta Ramanai. Quando traz para a nossa vida, a nossa parentela Ramacheia, eita Ramanai, você não pode parar jamais de interceder pelos teus filhos, Alamacheia, pelos teus amigos, pela tua parentela, de perto, de longe. Foi falado aqui, irmãos, os benefícios da intercessão são inúmeros. Ramachandarabacai, ora cantaramacheia. Ela não falou aqui, querido, quanto tempo ela intercedeu pelo presbítero Adriano? 12 anos, não valeu a pena? Ora machandarabacai, pela filha dela, que é a nossa pastora hoje, não valeu a pena? Não pare, jamais. Olha o Vinícius de volta, quem diria? Ramachandarabacai. Porque a intercessão da gente. E quando Vinícius era pequenininho, ele intercedia pelo Adriano também. Ele levava a foto do Adriano nas igrejas. Ele criancinha, 7 aninhos. Eu tenho fita cassete aí do áudio dele pedindo oração na rádio pelo Adriano. Oricalamacheia. Então, existe essa questão que você precisa entender. Isso é só um dos benefícios, dos livramentos que Deus dá. Deus deu na história aqui e continua nos dando, continua dando para você. Rebadarachandarabacai. Nunca pare de interceder, nunca pare de apresentar alguém, nunca pare de maneira nenhuma. E eu já quero encerrar, porque eu falei que era coisa simples. Só para você entender, Recalamachandarabacai. E um benefício para mim que é maior ainda do que os livramentos que Deus dá. Muito maior para mim é maior. É que quando nós estamos intercedendo por alguém, escuta só o que eu vou falar para você. Você tem nas tuas mãos a facilidade e a obrigação de se santificar mais, de se purificar mais, de andar mais reto diante de Deus. Como assim, pastor? Porque, irmãos, se eu estou em pecado, eu não tenho coragem, irmãos, de orar por alguém que está, se fosse um caso assim, de estar ali numa condição, se a minha condição é falha, se a minha vida não está digna, Ramantaracandarábia. Vê se não é, quando você entra num propósito de jejum, de intercessão, você precisa entender que é necessário que você esteja à altura para conseguir vencer aquela barreira. Você precisa saber que você tem que estar santificado para ter autoridade sobre potestade que virão para tirar o teu filho, para jogar mais para as drogas ainda. Você tem que saber que tem que ter autoridade, sobre potestade, que vai tentar, como foi dito aqui também. Quando a pessoa não vigia, que o anjo Aramachel não tem mais o que fazer, porque a porta está aberta, o inimigo entra, ele está ao derredor, Aramachel, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Recalamacheia. Então com isso, a tua intercessão não permite que ele mate teu filho, tua filha, teu parente, alguém que você conhece que está nas drogas, ou que está no mundo oculto, recalamaché, ou não importa onde esteja. Não pare de interceder. Mas, irmãos, alamacheia, esse versículo aqui vai dizer claramente: mas interceda primeiro, buscando o Espírito Santo, para que você, alamacheia, vá falar aquilo justamente que Deus quer que você fale, porque aí ele vai traduzir e vai levar para Deus. Precisa ter um propósito, precisa ter alamachandarabacai, uma direção na tua lamaché intercessão, porque senão não vale a pena, senão não adianta ramacheia. Mas é bom saber que quando você intercede, quando você levanta um jejum por alguém, você sabe que não é por você, mas é por alguém, e que se você não tiver realmente seguindo o protocolo, não vai dar certo. É por isso que muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas vão até os pastores, como foi dito aqui, e é bom que isso aconteça, para que haja uma intercessão pastoral. Mas eu quero dizer para você, que você como servo e como crente,
Se colocar a vida no altar, você é o primeiro a interceder. Lamacheia. Porque de repente você tem pessoas que vão até em igrejas, irmão, atrás de profecia, de profeta. Quantos não são assim? Atrás de uma procura, procura uma solução. Mas é só naquele dia que aquele profeta ou aquele pastor, ele vai entrar na causa por sua vida. Talvez naquela multidão de gente, ele não vai lembrar no outro dia, muita gente, não tem como. Então você foi lá e jogou como se fosse a sorte. Entendeu? Não é a mesma coisa de você mesmo se juntar, como ela falou, com quem você conhece que está lá também. Ou você, a Lamacheia, tomar ali direção. Tomar a direção, a Lamacheia, o controle da situação. E você fala assim: eu estou na minha casa, eu sei o que acontece com a minha família, com o meu filho, com a minha filha, com o meu parente, com o meu vizinho, com o meu inimigo. A intercessão tem que ser por todos. Jesus fala em Mateus 5, Remacheia, quando ele acaba de falar sobre o sermão da montanha, ele já vai falar o seguinte: mas, olha, o jargão que o mundo diz é o seguinte, seria justo ninguém amar o que faz mal. Por quê? Porque quem faz mal a gente acaba aborrecendo mesmo. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa má, de uma pessoa carrasca. É difícil de ficar, a gente não consegue. De uma pessoa, a gente quer pegar a pessoa e quer se vingar. Aramachando Arabacai. Mas Jesus fala assim, ó: dizem isso, mas eu vos digo que amai os vossos inimigos, orai por eles. Orai pelos vossos inimigos. Ele fala bem assim: porque que bem vai haver de você orar por aqueles que te abençoam, por aqueles que não te dão trabalho, que não te magoam, que não te traem, que não estão nem aí, estão sempre de bem contigo. Não, para esse já é notório que seja a hora para Deus continuar deixando ele dessa forma. Mas pelo inimigo é difícil. Mas aí é um benefício muito lindo que nós temos também na palavra, como já falei aqui muitas vezes. Quando eu oro por aquele que me persegue, a paz do Senhor invade o coração dele, e na paz dele eu terei paz. Já falei isso muitas vezes, porque eu amo essa palavra. Então eu procuro orar por aquele que me persegue sempre. Ainda bem que são poucos, mas tem muitos que é só pela misericórdia. Mas a gente ora, a gente faz a diferença. E as pessoas muitas vezes, elas de longe, elas começam a ouvir falar da gente, e aí elas vão se aproximando e vai caindo toda aquela barreira, e ela percebe que nós não somos um monstro que um dia disseram para ela. Nós somos apenas crentes e verdadeiros, procurando servir a esse Deus que pode mudar a história dela. Aí vem até você e passa a buscar em você uma ajuda espiritual, a buscar em você uma intercessão. Então nessa noite, Deus está dizendo bem assim: olha, gente, olha, minha igreja, quer benefícios para a tua vida? Interceda por alguém, porque você vai ver que esse bem que você está fazendo vai gerar em você a lamacheia, paz, e vai te impulsionar a ser melhor crente. Como eu falei para você, você vai ser muito melhor. Eu não consigo, Ramachando Arabacai, querer dar uma de professor se eu não estudar a matéria primeiro para passar algo para alguém. O que o professor faz? Ele, além de corrigir as provas dos alunos, ele se prepara para dar a aula dia após dia, porque se ele não fizer isso na sala de aula, ele não sabe o que falar. Então não vai ficar bacana, não vai ter jeito. Então, quando você vai interceder por alguém, você tem que se preparar. Tem que se preparar espiritualmente, jejuar de verdade. Você tem que buscar santificação e dizer assim: Senhor, agora eu estou a lamaché com depósito com o Senhor, agora eu tenho crédito, e nessa área eu posso interceder, porque o Senhor está dando aval para mim, e eu tenho a arma certa para lutar. Por isso eu vou de encontro a essa prova, porque senão, a lamacheia, você vai até interceder, mas vai sofrer na intercessão. Como nós sabemos que tem muitos que sofrem por interceder, sofrem muito. Eu já sofri também por isso. Ainda mais quando você intercede
por alguém que Deus disse não por enquanto. Não por enquanto. Deixa que a minha mão vai operar, que eu vou trabalhar para depois trazer. Aí é diferente. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai nem falar o que convém. Aí nem o Espírito Santo vai chegar com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque quando Deus diz não, não adianta. Deus sabe o que faz. Ele conhece o vaso, Ele sabe moldar, Ele sabe transformar, Ele sabe lapidar e falar assim: agora continue, para Ele permanecer como está, firmado na minha palavra, mas não atrapalhe o meu trabalhar. Aí você pega peso demais para a tua vida e você não vai conseguir nem se levantar, quanto mais levantar alguém. Porque a ramacheia, se um cego guia outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Então não adianta. Agora, ramacheia, você ajudar o teu próximo é diferente, mas clame a Deus em nome de Jesus e apresente a Ele, e não desista jamais da tua família, não desista dos teus, não desista daqueles que precisam. Ramachandarabacai. E quando alguém pedir para que você faça isso, faça, mas faça se preparando para ver resultado, porque senão não adianta. Você vai apenas ser mais um que está orando e não está acontecendo nada. Aí você não vai alegrar nem teu coração, nem o de Deus, e Ele não vai assinar embaixo os meus erros. Deus só assina quando eu vou vencer. Deus não assina carta de derrotado. Nosso Deus não. Ele assina carta de mais que vencedor. Vocês entenderam a mensagem, igreja? Entenderam? Tomem posse e aprendam nessa noite. Os benefícios da intercessão servem muito mais para nós, Alamacé, do que para quem está sendo ali usado para que nós venhamos a interceder. Então, continue intercedendo por esse ministério, pelas vidas, por nossas vidas no geral, pela família Renovo, e onde quer que você vá, interceda por Israel, interceda pelas nações, pelas criancinhas, pela fome, quem está passando fome, necessidade, quem está aprisionado, que não pode, não tem força para orar, para buscar por aquele que está afastado. Interceda por eles. A não ser aqueles que Deus diz não, e você sabe quem são, Deus passa ao seu coração. Você vai ver que você se entristece quando vai orar, você não tem prazer em orar, você não tem força para orar. Deus Ele fala ao teu coração: dá um tempo para mim, para eu resolver, depois você volta, não tem problema. Deus fala, mas é preciso que eu escute, é preciso que você escute, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus e aplaudir o Rei da Glória.